Olá, amigos. É muito fácil conduzir a nossa vida quando ela é determinada pelos portanto. Mas e quando a vida pega o caminho do ainda que? Você vai encontrar lá no Salmo 23, por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui no livro do Abacuque, do profeta Abacuque, você encontra uma expressão também que é ainda que a figueira não floresça, que o gado seja arrebatado do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Então eu quero ajudar você a aprender a viver a vida além do ainda que. Aquela circunstância contrária que nós não podemos lutar contra ela, aquilo que nos oprime, aquilo que nos angustia, aquilo que nos desafia. Mas há uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós podemos viver apesar de, nós podemos viver ainda que. Então, existem três direções aqui, né, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17, que nos ensina como nós podemos fazer isso. Então, eu quero ler a partir do verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Qual é o segredo de Abacuque, né? O tempo de Abacuque foi um tempo difícil, muito parecido com o nosso, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, primeiro é lidar com as expectativas frustradas. Quando ele fala ainda que o fruto da oliveira minta, ele está falando de uma expectativa que não virou. Ele aguardava que alguma coisa acontecesse e aquilo não aconteceu. Então todos nós lidamos com expectativas frustradas, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse e de fato não aconteceu. Então no tempo de colher as uvas, de colher as azeitonas, ele está dizendo, mesmo que eu chegue lá e não encontre esse fruto para colher. Então é de expectativas frustradas que Abacuque está falando. Então eu e você precisamos aprender a dizer, ainda que, mesmo que tenhamos que lidar com as nossas expectativas frustradas. A segunda coisa é lidar com as perdas imediatas. Também não é fácil você lidar com perdas, né? Ele fala aqui de coisas que ele aguardava e que poderia não acontecer, e agora ele fala de coisas que aconteceram, realizaram, as ovelhas estavam lá, né? E o boi estava lá, e agora ele diz ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado. Então agora já não é mais de uma frustração por uma expectativa que não aconteceu. Agora é uma perda. Ele está dizendo, eu sonhei, eu projetei, eu realizei e eu perdi. Esse é um grande desafio para o ser humano, é lidar com as suas perdas. É muito difícil lidar com as perdas, principalmente quando se trata de fruto de esforço, né, de dedicação, de empenho, né, de projeto, enfim. São aquilo que nós adquirimos e por alguma razão nós perdemos. Como que você lida com as perdas? Então nós precisamos aprender a lidar também com as nossas perdas. E finalmente ele fala de alegrar-se no Senhor, no Deus que é. Nós somos muito tentados a nos firmar no Deus que faz, no Deus que realiza. Nós confiamos num Deus que realiza, mas nós precisamos aprender a descansar num Deus que é. Todavia, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Então é em Deus e não nas coisas que Abacuque exulta. Eu vou fazer uma pergunta e você aí responde para si mesmo. Quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos porque o Senhor é o nosso pastor ou porque nada nos faltará? É muito interessante isso. Talvez o que mais move o nosso coração é a certeza e o desejo de que não nos falte nada. Mas Deus nos basta. Um dia, Paulo pediu que Deus tirasse dele o espinho na carne e Deus disse, a minha graça te basta. E Deus basta para mim e Deus tem que bastar para você. Então Deus abençoe você e você pode então viver além do ainda que, se você aprender a lidar com as frustrações, né, com as expectativas frustradas, com as perdas imediatas e alegrar-se no Deus que é. Deus abençoe você e toda a sua casa.